Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Estamos aproximando do fim da nossa matéria História do Cristianismo, bloco 5. Pastor Ilmar de Lajinha, aqui fundador e diretor do Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Estamos ministrando o curso intermediário, bloco 5, da História do Cristianismo. Falamos na aula passada sobre os primeiros mártires da França, né? A reforma entrando na França com Guilherme Farel e a reforma no cantão suíço, na reforma na Suíça francesa, em Genebra, com a obra de Calvino, não é isso? Nós vamos encontrar então ali os primeiros mártires, que foram João Leclerc e depois Berlim. Agora falaremos um pouco sobre a noite de São Bartolomeu, né? Os reinados de Henrique e depois Francisco II e Catarina e a conspiração e o massacre da noite de São Bartolomeu. A penúltima aula da nossa história do cristianismo, bloco 5. No ano de 1547 morreu Francisco, sucedendo-lhe Henrique, seu filho segundo. Durante 12 anos de seu reinado, a perseguição continuou com maior violência ainda, e os padres não perdiam ocasião alguma de influir no ânimo do rei contra a reforma. Descreviam-no como sediosa, o revolucionário, como sediosa e revolucionária, e declaravam que os huguenotes, era o novo nome pelo qual eram conhecidos luteranos na França, os huguenotes, estavam conspirando contra o rei. E o rei assustou-se com essas representações, mas só no fim de seu reinado, quando a reforma tinha de tal maneira tomado posse do povo, que uma sexta parte da população já era de huguenotes, um sexto, que ele recorreu à medida extrema de convocar um parlamento com a ideia de suprimir a heresia. Mas teve pouca adesão, né? O único incidente importante que ocorreu durante as deliberações do parlamento parece ter sido a prisão de um dos senadores, João de Burgh, cujo discurso ousado a favor dos huguenotes acitou a cólera do rei e levou a exclamar que havia de ver o martírio de Dubourg com os seus próprios olhos. Isso era, na verdade, a sua séria intenção, mas o Senhor permitiu outra coisa. 14 dias depois da prisão do senador, Henrique foi morto num torneio com o conde de Montgomery, o capitão das guardas, e coisa notável foi esse próprio que tinha efetuado a prisão de Dubourg. Então acabou que ele não viu nada, né? Ele foi morto. Subiu então ao trono Francisco II, e nada melhorou a situação dos huguenotes. Continuava a perseguição aos cristãos luteranos franceses. E o valente campeão deles, Dubourg, depois de ter estado encarcerado 6 meses, na medonha masmorra da Bastilha, durante os quais lhe negaram as coisas mais básicas, fizeram sofrer terrivelmente torturas gaiolas de ferro, por fim foi queimado vivo. O novo rei era quase uma criança quando subiu ao trono, e a fraqueza do seu corpo ainda mais do que seu espírito tornaram inteiramente incapaz de governar. Foi durante seu reinado que a obra da reforma na França assumiu uma feição política e as guerras religiosas começaram. Então nós vamos encontrar aí à frente, tinha à sua frente Catarina de Médici, representando a antiga nobreza da França, e outro comandado pelos irmãos Francisco e Carlos Guise, representavam uma facção completamente nova. Francisco Guise, que era duque, dominava o exército. Carlos, que era cardeal, influenciava nas finanças e nos negócios estrangeiros. Então o reino ficou esfacelado, porque o rei era ainda muito novo e é como essa divisão de poder aí, né? A morte de Francisco II no ano de 1560 causou, porém, a derrota do partido dos Guise. Catarina de Médici, por interesse próprio, tomou debaixo de sua guarda o novo rei, Carlos XI, que então tinha 10 anos, e vieram assim as rédeas do governo para suas mãos. Ela era tutora do menino chamado Carlos XI, que tinha 10 anos. Embora não tivesse fortes convicções religiosas de espécie alguma, ela era católica de nome e odiava o protestantismo, por causa de suas supostas tendências democráticas. Por isso ela pôs um plano em mente para consolidar e pôs em liberdade os huguenotes que tinham sido feitos prisioneiros durante o reinado de Francisco II. Ao mesmo tempo evitava ofender os Guises e permitia a todos os seus adeptos que ficassem em seus cargos e postos de honra. Mas houve uma conspiração aí. Logo a sua posição estabelecida com firmeza, procedeu de modo a poder realizar seus planos para o extermínio da heresia e a ruína dos huguenotes. Ajudado pelo Papa Pio V e Filipe da Espanha, viu a sua conspiração pronta para se executar no outono do ano de 1572. Aquela conspiração tinha por fim o completo massacre dos protestantes cristãos. À frente dos huguenotes achava-se o ilustre almirante Coligny, um ancião tão venerado pela sua piedade como conhecido pela sua bravura. Ele então Carlos, nessa época, Carlos XI, já tinha 22 anos
e foi instigado por sua mãe a manifestar o sincero dever de que se estabelecesse uma paz duradoura entre os dois partidos religiosos. E para isso foi tratado o casamento entre sua irmã Margarida de Valois, uma católica romana, e o rei de Navarra, Henrique IV, protestante. A princípio foi feita alguma oposição a esse projeto, pela mãe de Henrique, a espiritual Joana da Brete, mas esta foi secretamente envenenada, e o casamento foi devidamente combinado e fixado para 18 de agosto de 1572, sendo convidados para a cerimônia os nobres de toda parte do reino, tanto protestantes como católicos. Quase todos aceitaram os convites. No dia 18, estava em Paris uma multidão de chefes de dois partidos religiosos. O casamento solenizou-se devidamente durante alguns dias na metrópole francesa, entregou-se a festas e alegrias, misturando-se os protestantes com os católicos, sem nada suspeitarem. Desculpe. Mas todas essas coisas faziam parte do grande projeto de acabar, de exterminar os huguenotes. E a véspera de São Bartolomeu estava próxima e as festas continuavam. Assim, todo continuava a existir as mesmas relações amigáveis entre as mesmas classes, né? Uma suposta relação de amizade, né? Depois daquele casamento de Margarida de Valois, católica romana, com Henrique IV, protestante. Carlos estava agitadíssimo ao se aproximar a hora fatal. Carlos XI, porque ele sabia de tudo, né? Tinha uma palidez mortal, seu corpo tremia, um medonho sentido de remorso lhe oprimindo o coração, e teria dado contra a ordem se não fosse as instâncias de sua mãe. A mãe dele é que punha banca na coisa, né? Esta, porém, ansiando alguma indecisão, ordenara que a tragédia começasse uma hora mais cedo, com medo de que fosse dado contra a ordem, né? Por fim, o sino deu o sinal e todos os campanários de Paris responderam imediatamente, e a carnificina começou. Uma das primeiras vítimas foi o almirante Coligny, que foi brutalmente assassinado. Em todas as ruas se ouvia agora o fogo dos mosqueteiros misturado com as pragas dos papistas e os gemidos dos moribundos. Os huguenotes atacados de surpresa não podiam oferecer resistência, e quando rompeu a manhã, podiam-se ver cadáveres aos montes por toda parte. O sangue enchia as ruas, e o rio Sena corria vermelhado. A manhã não fez aquela medonha obra parar, e o indeciso Carlos se havia desvanecido, chegando ele a uma varanda com sua mãe para deleitar sua vista com aquela cena de carnificina. Isso durou 4 dias de matança, de massacre, né? Ao fim deles, os assassinos pararam por puro cansaço, tendo sido assassinados 500 protestantes nobres de classe elevada e 5 a 10 mil huguenotes da mais humilde condição. Mas a mortandade ainda não foi só aqui. Estendeu-se pelas províncias, sendo dadas ordens a vários governadores e magistrados para que exterminassem os hereges sem piedade. Alguns obedeceram imediatamente, mas não todos. Seja dito para sua eterna honra que um prelado católico, João Renouillet, bispo de Lisieux, recusou-se a incorrer no crime de um ato tão odioso. Quando o mensageiro do rei apresentou-se a ele a ordem, ele disse: não, senhor, oponho-me e sempre me oporei à execução de tal ordem. Eu sou o pastor de Lisieux, e esta gente que me mandam assassinar são o meu rebanho. Apesar de terem agora desviado e abandonado a pastagem do soberano pastor, ele confiou aos meus cuidados, e ainda pode voltar. Eu não vejo no evangelho que o pastor possa permitir que o sangue das suas ovelhas seja derramado. Pelo contrário, vejo ali que ele é obrigado a dar o seu sangue e a sua vida por elas. Nobre testemunho, e com alegria que recordamos aqui essas falas de João Renouillet, no que diz respeito, então, a essa ordem para massacrar os huguenotes. O governador de Baionia foi outro que se recusou a obedecer à ordem assassina. Ele disse: o rei tem muitos soldados valentes do seu exército, mas nenhum só carrasco. A carnificina nas províncias continuou durante 6 semanas, e o número de vítimas girou em torno de 100 mil huguenotes. Este número, o último de 100 mil, se levarmos em conta que os que depois morreram de fome e de pesar, é talvez o mais exato. Então, ficou muito claro que todos, exceto um, tiveram um fim violento. Todos aqueles que perseguiram esses huguenotes tiveram um fim violento. Carlos V morreu em 2 anos depois em horríveis agonias de corpo e alma. Ao ouvi-lo exclamar: que carnificina, quanto sangue inocente, como foram perversos os conselhos que eu segui. Oh, meu Deus, perdoa-me e compadece-te de mim. Eu não sei onde estou, tão medonha a minha agonia e perplexidade. Qual será o fim disso, meu Deus? Que será feito de mim? Estou perdido para sempre. O duque de Guise, foi assassinado, e seu irmão cardeal Lorraine morreu doido, furioso. Cada um daqueles que foram os mentores daquela matança da noite de São Bartolomeu, chamada Noite dos Cristais, todos tiveram uma morte horrível para pagar
o que fizeram aqui, né? A miserável Catarina de Médici, embora chegasse a uma desonrada idade avançada, foi encarcerada pelo seu filho favorito, sendo o seu nome em todo o mundo sinônimo de perfil de crueldade. E a chamada heresia dos huguenotes não foi exterminada, embora morresse 100 mil deles. Uma longa série de pequenas guerras entre huguenotes e católicos teve lugar no reinado de Henrique, sucessor de Carlos. E quando em 1589 ele foi assassinado, foi um príncipe protestante, Henrique de Navarra, que ele sucedeu no trono da França. Ficamos por aqui então com a reforma na França e no cantão suíço. Fica na paz, tchau, tchau.